Fala, pessoal, voltando para o nosso bloco, nosso segundo bloco de questões aí na nossa correção do simulado da educação. Vamos para cima, esse nosso segundo bloquinho não é de carnaval, é bloco de aprovado, hein? É bloco de quem vai passar, é bloco que vai estudar numa federal, que vai mudar de vida. Vambora, vamos para cima. Olha aí, mais uma vez, Romesval, Érico Comesbal, A Era dos Extremos, São Paulo, papapá. Coisa linda, hein? Os 45 anos. Qual o principal fator? Principal fator que unificou a história do período mencionado no texto sobre padrão único. Padrão único. Dá uma olhada. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, qual foi o principal fator, gente? Tá falando de União Soviética, tá falando de bomba, Hiroshima, Nagasaki, União Soviética, não tem como você não pensar diferente de quê? Expansão do capitalismo global? Não. Surgimento de novas tecnologias? Não. Qual foi o principal fator que unificou a história do período? Gente, só pode ser a letra C. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O crescimento das lutas pelos direitos civis? Também não. Formação da União Europeia? Também não. Lembrando lá, como forma de revisão até para você, olha aí, como forma de revisão até para você, né, que quando a gente fala de Guerra Fria, é um período em que, meu Deus, nós temos duas grandes potências rivalizando. Então, eu tenho aí, de um lado, os Estados Unidos da América e, do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, de um lado, aí, a representação do capitalismo, tá? E, do outro lado, a representação do comunismo. Beleza? Show? Tranquilo? Então, é uma fase, gente, que a gente pode apontar como uma fase de muita bipolaridade. É basicamente uma fase em que as duas grandes potências estão disputando áreas de influência no mundo, seja essas áreas de influência na África, seja essas áreas de influência na própria Europa. Então, é uma fase em que nós temos dois polos ali, capitalismo, comunismo, dividindo o mundo, e as disputas elas são culturais, elas são disputas bélicas, elas são disputas políticas, econômicas, elas são disputas espaciais, né? A chegada do homem à Lua e tudo mais é uma disputa espacial que busca mostrar a superioridade de uma das duas potências. E você tem ali como símbolo o quê? Qual é o fator que a gente pode considerar como símbolo? Se a tua prova, isso já apareceu em prova, se a tua prova ela cobra o símbolo da Guerra Fria, você tem que pensar no Muro de Berlim. Tá? Por quê? Porque, cara, isso aqui é a maior representação da bipolaridade. É uma região dividida por um muro, em que de um lado eu tenho a Alemanha Oriental, comandada pela União Soviética, e do outro lado a Ocidental, comandada pelos Estados Unidos. Beleza? Agora, volta para cá. Questão de número 7. Vários princípios são fundamentais para garantir que a web... Eu estou lendo o texto. Estou errado. Estou errado. Olha aí. Texto gigante, inclusive, né? Texto gigante. Olha aí.
Acesso, 2013, considerando a política, considerando a importância da liberdade de expressão, para a reivindicação de direitos e de organização política, essa liberdade foi tratada no contexto histórico brasileiro de forma, vamos lá, vários fatores, vários princípios são fundamentais para garantir que a web continue cada vez mais valiosa. O princípio de design essencial, a utilidade, o crescimento e a universalidade. Quando as pessoas criam um link, devem poder relacioná-lo a qualquer coisa que desejem, independente do hardware do que dispõe, computador fixo ou móvel, de tela grande ou pequena, do idioma que falam, do software usado ou do tipo de conexão à internet, com ou sem fio. A web deve ser acessível a deficientes, deve funcionar com qualquer formato de informação, documentos ou dados de qualquer qualidade, seja um tweet bobo ou uma peça erudita. O RI, me parece que é o RI, não é o RL, não, é o RL, né? Ali está o RI. O RL é a chave da universalidade. Originalmente, esse esquema de nomeação foi denominado como Universal Research Identifier, mas depois ele se tornou mais conhecido como URL, ou Uniform Research Locator. Tu bolou com o meu inglês agora. Agora, que isso? Tu bolou? Respeita. Olha só, e permite que você siga qualquer link, independentemente do conteúdo a que ele remete, ou de quem publica esse conteúdo. Os links agregam valor ao conteúdo da web, tornando-a um espaço interconectado de informação. A liberdade de expressão também deve ser protegida. A web deve ser como um papel em branco, pronto para ser escrito. A web deve ser como um papel em branco, pronto para ser escrito, mas sem qualquer controle sobre o que é escrito neste ano. Sobre o que é escrito, meu Deus. Neste ano, o Google acusou o governo chinês. O governo chinês de entrar em seus databases para procurar e-mails dissidentes. Tá? Vamos lá. As alegadas invasões ocorreram depois que o Google resistiu à exigência do governo de censurar. Google resistiu à exigência do governo de censurar certos documentos, tá? Os governos totalitários não são os únicos a violar os direitos civis. Uma lei criada na França em 2009, chamada de RADOP, autorizou uma nova agência com esse nome a desconectar qualquer domicílio de internet por um ano, tá? Caso algum morador seja acusado de roubar músicas ou vídeos das empresas de mídia. Mas, após muita polêmica, o Conselho Constitucional da França exigiu em outubro que cada caso seja avaliado por um juiz, antes que o acesso à internet seja revogado. Como de muitas formas, a web tornou-se crucial para as nossas vidas e o nosso trabalho. A desconexão representa uma forma de privação de liberdade. A desconexão representa, uma forma de privação de liberdade. Se pudéssemos recorrer à Magna Carta, seria a hora de afirmar: nenhuma pessoa ou organização será privada da capacidade de se conectar a outras sem o devido processo legal e a presunção de inocência. Beleza. Coisa linda. Questãozinha número 7. Considerando a importância da liberdade de expressão para a reivindicação de direitos e de organização política, essa liberdade foi tratada no contexto histórico brasileiro de forma, vamos lá, de que forma foi tratada essa liberdade? Amplamente respeitada durante o período militar? Porra, esquece, né? Amplamente respeitada, esquece. Durante o período militar? Pelo amor de Deus, né? Fortemente restringida durante o período colonial? Gente, considerando a importância da liberdade de expressão para a reivindicação de direitos, essa liberdade foi tratada no contexto histórico brasileiro de forma fortemente restringida durante o período colonial, com a censura de qualquer manifestação contrária à coroa? Não, né?
Qualquer, gente, sempre que tiver essas palavras, qualquer, muito exageradas, já desconfia. Completamente abolida. Ó, do Jamal daqui, completamente, cara. Durante o período imperial, com a implementação de leis que proibiam a livre expressão. Severamente limitada. Severamente limitada. Durante o período da ditadura militar, com a censura e a repressão de movimentos de oposição ao regime. Perfeito. Aqui tá certo. Totalmente, caraca, garantida durante todo o período republicano. Totalmente. Então esquece do governo de Arthur Bernardes, né? Foi super repressivo. Esquece. Tá viajando. Gabarito é a letra D. Beleza? Foi severamente limitado, isso aí é um consenso da gente. Durante todo o período da ditadura militar, com a censura e repressão de movimentos de oposição, papapá, papá. Beleza. Coisa linda, coisa maravilhosa. Vamos para a questão de número 8. Olha aí, a questão de número 8. Mais uma vez, texto do Eric Robesbal falando sobre a Revolução Francesa. Show de bola? No que concerne ao impacto da Revolução, né, impacto da Revolução mencionada no texto na política global, ele foi, beleza, vamos lá, impacto da revolução. Se a economia, aqui, senhor, se a economia do mundo do século XIX foi construída principalmente sob a influência da Revolução Industrial, sua política e ideologia foram construídas fundamentalmente pela Revolução Francesa. Então, política e ideologia foram construídas fundamentalmente pela Revolução Francesa. Isso, século XIX. Gente, o impacto da Revolução Francesa é o impacto para a política e para a sociedade que a Revolução Industrial é para a economia. Só para você ter uma ideia, mais basicamente, de analogia. Então, se a gente for falar aqui, ó, na questão 8, a Revolução Industrial, ela tem um impacto. Pô, a gente já falou, inclusive, aí, um impacto absurdo na forma de trabalho, o impacto é absurdo. Mas é um impacto social, não deixa de afetar a sociedade, mas é mais para a área econômica, né? Então aqui a gente pode apontar como econômico, tá? Melhor. Economia. Então aqui, ó, a mudança de mentalidade com a Revolução Industrial é muito grande no âmbito econômico. Agora, a Revolução Francesa, cara, é impactante em níveis de política, cultura e sociedade. É muito impactante, tá? É muito impactante. Você é contra a liberdade? Você é contra a fraternidade? Você é contra a igualdade? Não. Por quê? Porque os seus princípios, os seus pilares são baseados aqui, porra. São baseados aqui, na Revolução Francesa. Os seus pilares de conhecimento do Ocidente são baseados na Revolução Francesa. Então, você não é contra a liberdade, você não é contra a igualdade, você não é contra a fraternidade, porque são pilares básicos do conceito de sociedade, de política do Ocidente, que é o que a Revolução Francesa influencia. Vamos voltar para lá. Olha aí, ele vai falar. Eita, aqui, ó. A Grã-Bretanha forneceu para o modelo as ferrovias fábricas explosivas, rompeu as estruturas. No entanto, foi a França que fez as suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricoloras terem se tornado o emblema de praticamente todas as nações emergentes e as políticas europeias, ou mesmo mundiais, entre 1789 e 1917, foram em grande parte lutas a favor contra os princípios de 1789, ou os ainda mais incendiários de 1793, que é a fase dos jacobinos, né, a fase ali mais radical. A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal, racial, radical democrática. A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal, radical democrática para a maior parte do mundo.
A França deu o primeiro grande exemplo de conceito e vocabulário do nacionalismo. Então, ele vai falar que, no que concerne ao impacto da revolução mencionada no texto, essa revolução, gente, ela é irrisório? Não, não é irrisório. Tudo que é irrisório, tu corta. Irrisório. Irrisório, tu corta. O que é irrisório, gente? É irrelevante? Não é irrelevante, né, gente? É muito impactante. Significativo, pois introduziu os conceitos da política liberal e radical democrática todo mundo. Significativo, pois suas ideias eram muito radicais para a época. Significativo, pois as suas ideias eram muito radicais para a época. Não. Na verdade, ele não está falando isso, né? No que concerne o impacto da revolução mencionada, é o impacto. O impacto dela é significativo, pois ela introduziu aqui conceitos da política liberal e radical democrática em todo o mundo. Perfeito. Gabarito letra C. Vamos para a questão de número 9. Olha aí. É um texto aqui, Miguel Artola, tá? O princípio ético crucial na estruturação da política da sociedade, evidenciado no texto. Evidenciado no texto. O que ele vai falar? Olha aí, os príncipes são escolhidos por Deus e nomeados pelo povo, enquanto particulares e considerados um a um, os homens são inferiores ao príncipe. Um a um, os homens são inferiores ao príncipe. Mas o conjunto do povo e os funcionários do Estado que representam este corpo são superiores ao príncipe. Então, o conjunto, do povo e os funcionários do Estado que representam esse corpo são superiores ao príncipe. Quando se nomeia e se recebe um príncipe, há convênios e contratos entre este, aqui, convênios e contratos entre quem? Este, o príncipe e o povo, tá? Que são tácitos que se expressam naturalmente e civilmente. Ou seja, obedecer-lhe fielmente enquanto governe com justiça, pois, servindo a comunidade, todos os homens servirão. Enquanto governe de acordo com a lei, todos ficarão submetidos ao seu governo. Então, o que ele está falando? É de uma questão de reciprocidade entre o príncipe e a sociedade, em que a sociedade ela vai obedecer, ela vai ouvir, ela vai ali estar debaixo da autoridade do príncipe, enquanto ele governe, aqui, de acordo com a lei. Se ele para de governar de acordo com a lei, então o princípio ético crucial na estruturação política das sociedades, evidenciado no texto, fundamenta-se na o quê, gente? Nomeação do príncipe pelo povo, superioridade do príncipe sobre os indivíduos, obediência do príncipe ao povo, governança do príncipe com justiça. Olha, o princípio ético crucial na estruturação da política da sociedade, evidenciado no texto, fundamenta-se na. Qual é o princípio ético, gente? Que ele está aqui. Os príncipes são escolhidos por Deus. Então, de cara, você já corta essa aqui. A nomeação do príncipe pelo povo. Não, não pode ser. Ele já fala isso. Superioridade do príncipe sobre os indivíduos, enquanto os particulares considerados um a um são inferiores ao príncipe, mas o conjunto de sociedade. Gente, não é isso que é o princípio ético crucial na estruturação política da sociedade. Obediência do povo ao príncipe? Não, não é isso. Porque se o príncipe não governar de maneira justa, com justiça, de acordo com a lei, o povo não vai obedecê-lo. Superioridade do príncipe? Não. Governança do príncipe com justiça? Gabarito, letra D. Submissão do povo à lei? Não seria isso. Então, a governança do príncipe com justiça. A partir do momento em que o príncipe governa de forma justa, de acordo com a lei, aí o povo irá obedecê-lo, irá cumprir o que ele pede, e isso é o princípio ético, crucial para estruturar a política da sociedade. Esse é o princípio que o texto está te falando. Então, o gabarito seria a letra D. 10. Vamos lá, questão de número 10. Ele fala assim. Globo 2015, blá, blá, blá. Vamos lá. Em relação à Constituição mencionada no texto, quais foram as expectativas em relação à ação do Estado após sua promulgação? Beleza. O ponto central, que já deveria ser tema de um amplo debate no Congresso, no Executivo e fora deles, é que a crise fiscal implodiu os alicerces da Constituição de 88. A ideia de um Estado que seria capaz de eliminar a miséria, reduzir a pobreza
e ainda fornecer serviços básicos como saúde e educação com eficiência, faliu. Aceite-se ou não. Em relação à Constituição mencionada no texto, quais foram as expectativas em relação à ação do Estado brasileiro após a sua promulgação? A ideia de um Estado que seria capaz de eliminar a miséria, reduzir a pobreza e ainda fornecer serviços básicos como saúde e educação com eficiência, faliu. Qual é a expectativa? Promoção da erradicação da pobreza? É essa a expectativa? É a promoção da erradicação da pobreza? A ausência na redução à pobreza? Ele fala o quê? Eliminar a miséria, reduzir a pobreza. Então, não é erradicação. A ausência na redução à pobreza e melhoria nos serviços básicos, não. Transformação de em uma economia de mercado e a não intervenção do Estado, do governo, não, né? Se o governo ele vai eliminar a pobreza, se ele vai cuidar dessas coisas básicas, não tem ali. Tem intervenção do governo, então essa não estaria certa. Desvinculação com políticas públicas e serviços de saneamento básico, não, né? Desvinculação, essa é a expectativa em relação à ação do Estado brasileiro? Não, está falando justamente o contrário, né? Fazer serviços básicos e ainda fornecer serviços básicos. Como é que ele se desvincula com políticas públicas e serviços de saneamento básico? Não, está totalmente vinculado. Aqui é gabarito letra D. Essa seria a expectativa em relação à ação do Estado. Seria o gabarito letra D, eliminação da miséria, redução da pobreza, fornecimento de serviços sanitários de educação com eficiência, o que ele fala que acabou falindo, principalmente por conta das questões fiscais ali em 1988. Beleza, minha galera? Ó, segundo bloco de questões corrigido, né? Corrigido, questão de número 10, vamos para o último bloco de questões. Tamo junto, rumo à sua aprovação.